Bom, boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez para debater sobre a obra Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. Dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre os capítulos 8 do Ritual, a realização, e os capítulos 8 do Dogma, a realização, e o capítulo 8 do Ritual, que é aviso aos imprudentes. Bom, o Eliphas Levi ele começa falando sobre como as coisas se dão a conhecer e como se dá o estudo do ocultismo. Ele diz que as coisas se conhecem pelos seus as causas se conhecem pelos seus efeitos e que as realidades são as realidades que constituem a proporção do real. Opa. Espera um instante. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok. Bom, recomeçando. O Eliphas Levi começa falando sobre como as coisas se dão a conhecer e como se dá o estudo do ocultismo. Ele diz que as causas se conhecem pelos efeitos e que as realidades, que são as realidades que constituem a proporção do real. Ou seja, se a gente tomar a ideia de ocultismo como aquilo que está fora do nosso conhecimento, como aquilo que não está imediatamente dado, aquilo que nós ainda não conhecemos, ele toma as leis de causa e efeito e de analogia para dizer como é que o mundo manifesta, como o mundo manifesta, como os mundos superiores se dão a conhecer e como as leis dos mundos superiores, como as leis que regem a natureza se dão a conhecer através daquilo que é manifesto, através daquilo que se pode perceber. Essa lei de analogia às vezes pode parecer uma coisa um tanto quanto abstrata, um tanto quanto difícil de você imaginar a precisão quando se usa o axioma, aquilo que está embaixo é como que está em cima, e aquilo que está em cima é como que está embaixo. Isso pode dar a entender que existe uma margem gigantesca para a interpretação e para dizer o que ao observar uma determinada coisa, você pode tirar diversos tipos de conclusão. Então, para ilustrar um pouco qual é a ideia por trás disso e como isso não é exatamente uma coisa tão arbitrária quanto possa parecer, eu trouxe um pequeno exercício filosófico que é uma pergunta bastante conhecida, bastante simples, que é: se uma árvore cai em uma ilha completamente deserta, ou seja, não existe nenhuma pessoa ou nenhum animal para ver essa árvore caindo, para ouvir essa árvore caindo, ela faz algum barulho? A resposta ela pode parecer óbvia. Pode-se dizer óbvio que ela faz, que ela cai, ela faz barulho, mas não necessariamente. Existem basicamente dois tipos de interpretação. Dizer que o barulho é um efeito físico em si, ou dizer que o barulho é uma interpretação que o nosso cérebro faz do estímulo recebido pelos ouvidos, provocado por uma onda de energia cinética propagada no meio onde eles estejam imersos. Então, o barulho ele nada mais é do que uma interpretação de alguém que assiste a queda da árvore. O barulho ele não existe. Isso pode parecer uma coisa bastante local, uma coisa bastante resumida, mas se a gente parar para pensar de maneira geral, a gente pode extrapolar essa mesma pergunta para todos os atributos da árvore, e aí a gente se pergunta como é que a árvore se dá a conhecer? Como é que a gente sabe que a árvore existe? O que é a árvore, afinal, para a gente? A gente para e se pergunta:
Se a árvore caindo sozinha, sem nenhum observador, não faz nenhum barulho, se não tem ninguém vendo a luz que essa árvore reflete, ela tem cor. Se não tem ninguém tocando essa árvore, ela tem textura. Se não tem ninguém mastigando essa árvore, ela tem sabor. Se não tem ninguém cheirando essa árvore, ela tem aroma. E o que é que se pode entender pela árvore, se não através dos atributos que ela apresenta como uma coisa manifesta? A gente pode entender que a árvore ela existe na natureza, ela existe para além do ser humano. Mas a gente só entende essa árvore, a gente só consegue perceber ela, a gente sabe o que ela é de fato através dos atributos que emanam dessa árvore. Dessa forma, as realidades são as realidades que constituem a proporção do real. É aquilo que é perceptível que vai constituir a percepção daquilo que não é percebido. Nós não entramos em contato diretamente com a árvore, nós percebemos seus atributos. E assim nós podemos dizer que ela existe. Da mesma forma, através do estudo e do entendimento das dinâmicas do mundo manifesto, pode se dar a conhecer, pode chegar a conhecer aquilo que é manifesto. Pois bem, a primeira parte da realização é o saber, o conhecer. E ele continua falando sobre o que é a realização, o que é uma obra mágica, o que é a obra do homem de maneira geral, o que é aquilo que ele executa, aquilo que ele faz, aquilo que ele constrói, aquilo que sai da própria existência dele, porque se ele está no mundo, ele atua. E como essas coisas se dão? Para continuar a discussão, eu acho que, em primeiro lugar, é legal a gente dar uma olhada em quais são os elementos e os termos que fazem parte dessa relação do homem, do ser que é, de fato, e da ação dele e das consequências de sua ação. Para isso, eu peguei uma imagem que é do livro, o livro do Papus. Espera só um instante. O livro é Tratado Elementar da Magia Prática, desculpem o esquecimento, em que ele coloca as coisas da seguinte forma. Ele faz uma analogia de como essa relação se dá, como se fosse uma carruagem, um cocheiro e sua carruagem. Ele diz que o cocheiro é aquele que exerce a vontade. É a consciência que dirige a carruagem, que seria a matéria. Se a gente pensar que existe apenas o cocheiro e a carruagem, que existe apenas a vontade e a matéria, seria impossível para esse cocheiro fazer que essa carruagem andasse apenas através da sua vontade. Essa é a ideia comum, a ideia do senso comum do que é a realização do mago, do que é a realização de qualquer obra mágica, que é ou um milagre que é realizado a parte das leis da natureza, subvertendo as leis da natureza, modificando aquilo que está estabelecido, ou que é a ação simples do pensamento e da vontade do operador sobre a matéria, a modificação direta da matéria pela vontade do operador. E o Papus ele diz que não. O operador é o cocheiro, a consciência que dirige a carruagem. A carruagem é a matéria que se dá a dirigir, mas o cocheiro ele não pode dirigir a carruagem por si só. Ele vai chicotear o ar o quanto ele quiser, essa carruagem ela não vai se mover. É preciso um intermédio, é preciso uma coisa que esteja entre os dois e que mova essa carruagem. É aquilo sobre o que o cocheiro age e que age sobre a carruagem lhe dando movimento. Ou seja, o cocheiro é a vontade, o intermédio é o cavalo que é dominado pelo cocheiro e que move a carruagem, que é a luz astral, e a carruagem é a matéria. No fim das contas, o operador, usando a sua vontade, age sobre a luz astral, e a luz astral é que transmite a sua influência à matéria. E para isso também eu peguei a definição, uma
definição, uma descrição, na verdade, do próprio Eliphas Levi no Dogma e Ritual. Logo no começo do livro, ele dá uma ideia do que seja essa luz astral. Ele diz: existe também na natureza uma força muito mais poderosa que o vapor, e por meio da qual um só homem que pudesse apoderar-se dela e soubesse dirigi-la, transformaria e mudaria a face do mundo. Esta força era conhecida pelos antigos. Ela consiste num agente universal, cuja lei suprema é o equilíbrio, e cuja direção está diretamente ligada com o grande arcano da magia transcendente. Pela direção deste agente, pode-se mudar até a ordem das estações, produzir à noite fenômenos do dia, corresponder num instante de uma extremidade à outra da Terra, ver como Apolônio o que se passa no outro lado do mundo, curar ou ferir à distância, dar à palavra sucesso ou repercussão universais. Este agente, que apenas se revela sob as pesquisas dos discípulos de Mesmer, é precisamente o que os adeptos da Idade Média chamavam a matéria-prima da grande obra. Ou seja, isso é a luz astral. Essa é a descrição da luz astral e toda a realização se dá através da ação da vontade do operador sobre a luz astral e das repercussões que isso causa no mundo manifesto, no mundo concreto. E ele continua falando sobre o que é necessário e como se dá essa realização. Ele divide isso em dois níveis e ele diz que a vontade ela vai se manifestar. Um instante. Pronto, ele vai dizer que a manifestação primordial dessa vontade vai ser o pensamento. O pensamento se realiza tornando-se palavra, e essas palavras se tornam sons, figuras e sinais. Isso se dá no nível mais pessoal, no nível do próprio operador. Ele pensa, esse pensamento se torna uma coisa concreta, palavras, que se manifestam através de sons, figuras e sinais. No segundo nível, isso passa para a ação concreta sobre o mundo. Ele diz que, depois disso, esses sons, figuras e sinais se imprimem na luz astral, influem sobre outros espíritos, se modificam a partir disso e se traduzem em atos modificando a sociedade. Esse é o segundo nível da realização e é o último nível da realização, é o nível mais alto da realização. A gente pode pensar esses dois níveis. Deixa eu ver se eu consigo formular isso bem, como processos dialéticos. Se a gente assumir que a realidade ela é baseada em pares de opostos, a gente pode colocar isso em um pequeno sistema em que, no primeiro nível, a gente tem o par de opostos entre aquele que é o ser, o operador, aquele que determina a sua vontade, o sujeito, e a formulação, a, a versão concreta, a materialização desse pensamento, dessa vontade em palavras. A solução dessa tese, dessa antítese, é a síntese dos sons, figuras e sinais. A partir disso, nós temos uma segunda tese, que são os sons, figuras e sinais pessoais do sujeito, em contraposição à materialidade geral, a materialidade social. A luz astral, se a gente pensar numa forma mais
abrangente dela, numa forma não pessoal, numa forma a gente pensar na luz astral como uma coisa para além do ser humano, uma coisa objetiva ao ser humano, enquanto o ser humano é subjetivo. Através a solução dessa tese, dessa antítese, vai ser justamente a tradução, vai ser a modificação desses sons e figuras e a tradução deles em atos que modificam a sociedade. Vai ser uma sociedade modificada. E assim se realiza um segundo nível dessa dialética, que é o sujeito e a sociedade. Se o sujeito faz parte da sociedade, ele também é modificado. Existe uma modificação geral, existe uma realização da vontade do operador sobre a sociedade, existe uma modificação geral do mundo através da vontade daquele operador. Eu não sei se ficou muito claro, mas é isso. Ele continua falando sobre o que é a luz astral e sobre como esse agente universal, esse agente mágico universal funciona. É interessante pensar essa luz astral como a estrutura psíquica por trás da realidade desse mundo manifesto, do planeta, que age sobre todas as pessoas, que perpassa todas as consciências. Ela é a própria estrutura do inconsciente coletivo. Se o inconsciente é a estrutura, e se o inconsciente coletivo ele é objetivo, ele está para além do ser humano, a luz astral é basicamente esse inconsciente coletivo, onde todas as figuras da humanidade, toda a estrutura do pensamento, da percepção, do entendimento da humanidade estão gravadas. Todas as figuras que existiram, todas as ideias, tudo aquilo que já foi gerado, gravado e persiste na luz astral. É a luz astral que dá forma ao que se manifesta no mundo concreto. E ele dá um exemplo de realização disso justamente com o que foi a vinda de Jesus à Terra. Ele diz que o grande iniciador do cristianismo, compreendendo que a luz astral, essa estrutura inconsciente coletiva da humanidade, aquilo que dirige a consciência das massas, aquilo que imprime as ideias de um determinado tempo sobre o mundo, ele diz que o grande iniciador do cristianismo, compreendendo que a luz astral estava sobrecarregada dos reflexos impuros da depravação romana, que separasse os discípulos da esfera ambiente dos reflexos e fazê-los atentos unicamente à luz interior. Ou seja, toda a operação mágica, toda a operação, toda a obra de Jesus teve como fim criar um novo registro nessa luz astral, criar um novo paradigma, criar uma nova percepção e uma nova ideia que se imprimisse na luz astral e que modificasse toda a percepção de um tempo. Ele termina o parágrafo dizendo. Era só um instante. Só um instante.
É basicamente isso. Ele imprime através, ele redime o pecado original da desobediência de Adão, gravando na luz astral a figura da obediência total a Deus. Ele muda todo o paradigma, toda a ideia, tudo aquilo que era subjacente à humanidade. Ele transforma a estrutura, ele grava novas figuras na luz astral, que se concretiza no mundo de fato. Ele cria justamente, ele modifica justamente o pensamento da sua época e tudo que vem depois. Essa é uma ideia parecida com o que se fala com o conceito de Zeitgeist, que é o espírito da época. O Levi ele diz que todo aquele que nasce em uma determinada época, que é dominada por uma determinada ideia, traz em si a marca dessa ideia. Toda a humanidade, todo aquele que nasce em uma época, sob um determinado paradigma, traz em si esse paradigma. Tudo aquilo que está impresso nessa luz astral, ela acaba se manifestando no mundo concreto, através, especialmente, daqueles que vivem e operam no mundo de fato. Enfim. E ele continua dizendo que essa lei da realização produz o que chamamos de respiro magnético, de que são impregnados os objetos e lugares, o que eles comunicam influência conforme nossas vontades dominantes, principalmente com as que são confirmadas e realizadas por atos. Ou seja, aquilo que está gravado na luz astral de fato se imprime no mundo concreto. Isso se dá, toda essa realização se dá no nível macro, se dá no nível de mundo, de fato. E ele continua falando como se dá a realização no nível micro, no nível da pessoa, no nível do indivíduo. Ele diz que a alma aspira e respira exatamente como o corpo. Ela aspira ao que crê ser felicidade e respira as ideias que resultam das suas sensações íntimas. Ou seja, ele está falando não de respiração, obviamente, mas daquilo que a consciência consome enquanto consciência, aquilo que preenche e que, de certo modo, estrutura, constrói uma consciência. Uma consciência, uma alma respira e respira exatamente como o corpo. Ela aspira ao que quer ser felicidade e respira as ideias que resultam das suas sensações íntimas. Tudo aquilo o respiro magnético produz então ao redor de uma alma uma irradiação de que ela é o centro, e ela rodeia-se do reflexo de suas obras. Só um instante, pessoal.
Pronto. Sob essa perspectiva, se a luz astral ela é uma estrutura coletiva e ela age como um inconsciente coletivo em que é como um repositório de todas as imagens, todas as imagens, todos os pensamentos, as ideias que dominam o pensamento de uma determinada época. É, Todas as pessoas são formadas de certo modo, são influenciadas por essa luz astral e por aquilo que está impresso na luz astral. Mais especificamente, o indivíduo, ele consegue, ele se afiniza com aquilo que esteja impresso na luz astral, que seja, que ele entende como felicidade, que ele entende como aquilo que pertence a ele, como aquilo que se afiniza com ele de fato. E ao mesmo tempo ele não é um agente simplesmente passivo que recebe esse tipo de informação. Ao mesmo tempo ele produz, ao mesmo tempo que ele pensa, ele imprime na luz astral tudo aquilo que é ideia dele, tudo aquilo que é percepção dele, tudo aquilo que é desejo, tudo aquilo que faz parte do seu entendimento de mundo e da sua vivência. Além disso, ele continua falando que a luz astral transformada em luz humana no momento da concepção é o primeiro envoltório da alma e, combinando-se com os fluidos mais sutis, forma o corpo etéreo ou fantasma sideral de que fala Paracelso na sua filosofia intuitiva. Se a gente parar para pensar, é, nós somos produtos também daquilo que nós pensamos. Existe uma autoimagem, existe, a partir do momento em que você diz eu, a partir do momento em que você se entende como a individualidade, e que você pode se observar reflexivamente, você pode olhar para si mesmo, existe uma ideia de quem você é. E essa ideia é justamente a sua manifestação, é aquilo que você é aquilo que você é aquilo com que você se identifica. O Eliphas Levi ele disse que essa ideia que é o ser que é formado no momento da concepção, ela 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 é a estrutura, por assim dizer, ela é o fantasma sideral, ela é o pensamento do que é aquela pessoa, e ela existe enquanto esse ser está encarnado, ela está impressa na luz astral e ela perdura na luz astral após a desencarnação. É essa ideia do que é o ser, do que é a pessoa, é também aquilo com que ela se identifica. Se a gente pensar de uma maneira entre oposições, entre o ser, o espírito imortal, aquilo que é de verdade, isso é o que é de fato, é o espírito imortal. Mas nós estamos encarnados e nós nos entendemos como uma individualidade bastante específica. Nós temos a nossa própria personalidade, nossos próprios desejos. Nós temos aquilo que todos os elementos e todos os atributos, assim como a árvore, que nós entendemos através dos atributos que ela manifesta, nós temos todos os atributos que nós manifestamos e que nós entendemos como eu. A gente se entende através daquilo que a gente manifesta, a gente se identifica e a gente forma ao mesmo tempo e é formado o tempo inteiro como um molde e como um instrumento que é usado justamente por esse agente que é o ser de vontade, aquele que de fato é o espírito imortal. Na luz astral está também a luz humana. A luz está a forma daquilo que eu entendo como eu. E essa é a base para ele falar justamente sobre o ataque à imagem, sobre o quão impressionável uma pessoa pode ser e quão danoso uma realização pode ser quando direcionada a outra pessoa. Quão benéfica e quão maléfica isso pode ser. Se você se identifica com a imagem que você cria, e se essa imagem é de fato uma criação que também está impressa na luz astral, ela está sujeita
querendo ou não, as mesmas leis que tudo aquilo que está impresso na luz astral. E se você se identifica com isso, você sofre todas as influências daquilo que acontece a essa sua imagem, daquilo que impressiona a sua percepção dessa autoimagem. Ele fala isso, ele cria um exemplo geral disso, dizendo: o imperador cuja imagem tenha sido mutilada e que leve a mão à fronte, o imperador cujas imagens tinham sido mutiladas e que, levando a mão à fronte, dizia: não me sinto ferido, fazia uma falta apreciação e diminuía nisso o mérito de sua clemência. Qual homem de bem veria com sangue frio os insultos feitos ao seu retrato? Pensem bem, se é, aquilo que eu sou é influenciado por aquilo, se aquilo que existe, que está impresso na luz astral, é influenciado por aquilo que pensa, se é influenciado pela minha vontade, pelo direcionamento da minha consciência, e se a imagem que eu faço de mim mesmo também está impressa na luz astral e ela também é modificável a partir daquilo que eu crio através da minha vontade, imagino que não se pode ser feito a essa imagem enquanto ela existe. Todos aqueles que existem, todos aqueles que estão encarnados, todos aqueles que vivem, têm uma autoimagem e vivem através dessa autoimagem. Elas se identificam com essa autoimagem. Um ataque à autoimagem significa um ataque. Um ataque à imagem de uma pessoa significa, de fato, um ataque à pessoa. Aquilo que está manifesto naquele momento. Seguindo isso, ele fala justamente sobre os cuidados que se deve ter ao criar inimigos, ao se colocar contra a opinião pública, ao se colocar contra correntes de pensamento maiores do que você. Ser uma figura pública é uma coisa extremamente complicada. Imagina quantas pessoas, imagina quantas consciências e quantas criações são direcionadas a você quando você é uma pessoa pública e quando você está na mira da opinião pública. Ele disse que pode ser um sinal de integridade se colocar contra a opinião pública, mas de fato não é um sinal de prudência. Se nós entendemos que o agente universal pode ser modificado e que esse agente universal concretiza as coisas, é um tanto quanto complicado se colocar contra uma corrente de pensamentos justamente que modifica constantemente essa luz astral. E ele termina falando justamente das bênçãos e das maldições. Ele diz que quanto mais próximo for aquele, quanto mais próximo for aquele que lança uma maldição ou uma bênção sobre você, tanto mais forte será a influência, tanto mais afetado você será por por esse direcionamento. Esse é o fim do capítulo da realização. E nós seguimos para o capítulo 8, que é o aviso aos imprudentes. No capítulo 8 do ritual, o Eliphas Levi, ele fala algumas coisas importantes e ele segue dando indicações específicas sobre quais são os cuidados que um mago deve ter. Quais são os cuidados que o magista deve ter. Eu vou falar primeiro sobre os cuidados, em seguida eu falo sobre o porquê desses cuidados. Só um instante. Os cuidados são basicamente uma lista. Ele diz que é importante viver em retiro, mas não isolado. É importante você se manter para si mesmo, ter uma profissão além da magia. A magia não é um ofício.
Ter um laboratório próprio e seguro onde você tenha certeza de que não vai ser incomodado ou surpreendido. Saber equilibrar as forças. Saber equilibrar as oposições, interna e externamente. Fazer exercícios regularmente, descansar e ter uma boa alimentação. Evitar emanações cadavéricas, águas apodrecidas e alimentos indigestos. Distrair-se e nunca operar enquanto doentes. Basicamente são esses os avisos aos imprudentes. Mas o porquê que ele dá esses avisos? Eu acho que esses... Espera só um instante que o Malcolm caiu. Ok. Vocês estão conseguindo ver a tela normalmente? Todo mundo? Ok. Enfim. Ele reiniciou o slide. Bom, essa é uma lista de avisos aos imprudentes sobre as coisas, os resguardos que devem ser tomados na realização de cada obra. E eu acho que esses dois capítulos eles podem ser resumidos de uma forma bastante simples em uma coisa que já foi dita no livro, que são os 4 pilares da magia: saber, querer, ousar e calar. Se vocês prestarem atenção, na verdade, o capítulo oitavo do Dogma, ele se divide basicamente nessas 4 coisas. Ele inicia falando sobre o quão importante é o saber e como as coisas se dão a conhecer. Ele segue falando sobre a aplicação da vontade, sobre quanto é importante querer. Ele fala em um determinado momento que é importante ousar, porque toda palavra e todo pensamento que não se concretiza é uma palavra e um pensamento ocioso, que não tem substância em si, e que de uma palavra ociosa para uma mentira não existe muita distância. E, por fim, calar, resguardar a você mesmo, e a sua obra. Essa divisão ela é bastante simples, mas ela resume basicamente todos os cuidados que alguém deve ter e tudo aquilo que se deve ter em mente ao realizar qualquer obra mágica, e não só ao realizar qualquer obra mágica, mas ao se enveredar pelo caminho do aprendizado. Esses são, de fato, os 4 pilares da magia, porque a partir disso é, é a partir disso que o caminho se desenvolve e que você pode ter certeza de estar no caminho certo e que você pode ter certeza de estar fazendo as coisas por um motivo certo. Eu acho que o aviso aos imprudentes é tão importante justamente porque eu acho que a pergunta central do aviso aos imprudentes é justamente qual é o propósito de você estar fazendo aquilo. O propósito de qualquer realização que você faça, de qualquer realização que você se proponha. Porque se toda causa tem um efeito, e se advierem efeitos nocivos, onde é que está a causa se não no operador, e se não no propósito que o operador determinou para si mesmo enquanto operava? Como é que se dividem, então, as ideias do saber, querer, ousar e calar? Em primeiro lugar, é preciso ter conhecimento daquilo sobre o que se opera. É preciso ter conhecimento, em primeiro lugar, dos elementos com os quais você opera, da dinâmica entre esses elementos,
da economia energética dessas dinâmicas, de como elas se dão, de quais são os gastos e de quais são os ganhos em cada operação com cada elemento. E é preciso entender isso objetivamente, com os elementos objetivos com os quais você trata. E é preciso entender também subjetivamente. Se você realiza qualquer operação, você está se implicando naquela operação. Os corpos que um espírito assume nada mais são do que instrumento desse espírito. Se o seu corpo físico percebe as coisas, é um corpo, ele é instrumento do espírito imortal, aquele que de fato direciona a vontade. Todos os outros corpos também são dessa forma. Tudo aquilo que nós sentimos são maneiras de perceber o mundo e são instrumentos de percepção e de operação sobre o mundo. Então, é preciso saber os elementos sobre os quais você opera, conhecer também os instrumentos com os quais você opera e entender-se enquanto instrumento, sendo a individualidade, entender os seus atributos como instrumentos e entender que quando você opera, você modifica também esse instrumento. Quem dentre nós pode dizer que se conhece completamente? Quem pode dizer que conseguiu realizar, que conseguiu seguir o preceito da inscrição no pórtico do oráculo de Delfos? Homem, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que ninguém. Quem pode dizer que conhece completamente quais são as suas motivações, quais são os seus desejos, o que subjaz na consciência e que sabe quais são todos os efeitos que vão surgir daquilo que você faz? Então, o importante é saber e conhecer o máximo possível aquilo sobre o que se opera. Além disso, é importante querer. E querer, nesse sentido, é aplicar a vontade de fato e não se deixar levar por desejos. Existe uma diferença muito clara entre o que é uma vontade e um desejo. Isso pode parecer um pouco confuso no começo, mas a partir do momento em que alguém percebe essa diferença, ela é absolutamente clara e reconhecível. Qual é o propósito? O que é que eu quero atingir com as minhas operações? O que é que eu quero com aquilo que eu faço? Em tudo na minha vida. Qual é o objetivo claro naquilo? É importante ousar, afinal, como já foi dito, um pensamento ocioso e uma palavra ociosa não são muito diferentes de uma mentira. É muito fácil no estudo de qualquer coisa, eu falo isso como alguém que sente imenso prazer em aprender. É muito fácil ficar simplesmente deslumbrado pela visão do conhecimento e pela própria capacidade de entender determinadas coisas. É ficar admirando uma imagem, admirando a beleza de uma coisa e simplesmente parar ali. É se iludir, acreditando, esquecendo que aquilo que é manifesto, aquilo que você enxerga, esconde uma verdade por trás e que o que você busca é a verdade que está por trás. Se nós aprendemos alguma coisa, se nós queremos alguma coisa, é para agir no mundo, é para transformar essas coisas, é para colocá-las em movimento e não simplesmente para observar. Observar simplesmente é reter para si. Reter é separar. E a separação, a separatividade, é basicamente a base da morte. É a finitude, a separatividade. E, por fim, é importante calar. E isso está dentro tanto do saber, quanto do querer, quanto do ousar. Para que é que você realiza alguma obra? É para mostrar? É para admirar? Qual é o propósito que está dentro daquilo que você realiza? Se eu jogo uma bola para o alto, meu propósito é que ela suba e não
que todo mundo saiba que a bola subiu. Não é mostrar, não é realizar prodígios, não é tentar engrandecer a própria imagem que se faz de si através das suas obras. Afinal, isso é, mais uma vez, ficar admirado com uma imagem e esquecer que essa imagem traz uma verdade por trás de si. E esse é o grande perigo que ele adverte nos 2 capítulos. É importante calar, é importante se resguardar e realizar as suas obras para o propósito que você se propôs a realizar aquela obra. Não como um adorno, um adereço, mas como uma coisa que se realiza de fato. Bem, essa foi a minha apresentação. Eu espero que eu tenha conseguido ser um pouco claro. Eu sei que eu me confundi em algumas partes, mas é isso. Está aberto o debate. Quem se sentir à vontade para comentar, para acrescentar, para discutir as ideias que estão nos 2 capítulos, fiquem à vontade. E eu estou aqui também. Umas colocações, mas como gostaria que os demais se colocassem antes que eu pudesse fazer as minhas exemplificações, algumas coisas que eu anotei durante a apresentação. Eu acho que é importante que todos participar, né? Até porque quando eu falo, eu costumo me alongar, e às vezes eu posso até tomar, às vezes, o entendimento de algumas pessoas. Então, eu gostaria que o Nil, o Ronin, eu entendo que está no momento que não pode falar muito mais, se quiser colocar pelo chat alguma situação, mas eu acho que o Nil, ou a Niena, enfim, se estiver ouvindo junto com o Nil, para colocar aquilo que entendeu ou que gostaria de chamar, que chamou mais atenção durante a palestra. Sim, sim. Eu gostei bastante da palestra e acho que conseguiu expandir o que eu havia entendido quando li. Eu acho que esse é um capítulo muito rico, é um dos melhores até então. Não desmerecendo os outros capítulos, mas eu acho que esse capítulo ele serve para ser lido, relido várias vezes. Ele aborda assuntos de uma forma que tu não tem como pegar tudo. Tu pega só a superfície inicialmente, mas tem muita coisa nesse capítulo, muita mesmo. Eu acho que a palestra foi muito bem desenvolvida e aí conseguiu fazer essa expansão do que eu havia entendido. Não tenho muito para colocar, não. Ronin, tem alguma coisa a dizer? Ok, o Ronin disse que vai postar no fórum mais tarde. Ele disse que o microfone dele está com ruído e que vai postar no fórum mais tarde. Antes do Malk falar, eu queria colocar só mais uma coisa que acabou ficando de fora da apresentação e que eu acho bastante interessante. Eu coloquei em mudo os microfones de vocês, desculpa se alguém quiser falar alguma coisa, diz no chat, é que estava com um eco, e aí acaba ficando na gravação. Mas, enfim, esse capítulo ele fala basicamente sobre a Séfira relacionada ao capítulo Herod. E o capítulo ele fala justamente sobre pensamento, sobre fala, sobre o elemento ar, e sobre como se dá a dinâmica das realizações. E uma coisa que eu acho interessante dentro desse capítulo é que espalhado dentro do capítulo estão implicitamente os princípios herméticos, como são descritos, por exemplo, no Caibalion.
Acho que na primeira parte, em que ele fala sobre como as coisas se dão a conhecer, ele traz primeiro a lei de causa e efeito, a lei da analogia, e, de certo modo, implicitamente, ele traz também a lei do mentalismo, o princípio do mentalismo. Quando ele diz que o manifesto se dá a conhecer pelo manifesto, ele diz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ele diz que o homem opera através do pensamento sobre a luz astral, ele está, de certo modo, implicitamente falando do princípio do mentalismo. Durante o resto do capítulo, o capítulo 8º do Dogma, ele fala dos outros 4 princípios. Ele fala sobre a lei de gênero, quando ele fala sobre como se forma o espírito e como existe a diferença entre aspiração e inspiração e como isso se manifesta de uma maneira diferente na ideia de gênero da pessoa. Ele fala sobre ritmo e fala sobre vibração em alguns momentos. E qual é que está faltando, meu Deus do céu? Qual é que está faltando, Marcos? Polaridade, não? Marcos? Só um instante. Gente, vocês estão conseguindo... Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Agora eu estou ouvindo. É que você tinha dado mute no áudio, mas enfim. Polaridade, não? Faltou? Você falou ritmo, gênero, faltou polaridade. Ele fala sobre polaridade também. Então, ele fala sobre as leis que regem a manifestação, sobre as leis que regem o mundo e tudo o que existe, e de como essas leis são exatas e de como elas se dão a conhecer através do mundo manifesto, através daquilo que é regido por suas dinâmicas. Ele fala sobre as leis que regem o mundo, basicamente. Isso está implícito durante todo o capítulo 8º do Dogma. Era isso que eu queria falar. Ok. Eu gostaria, Arin, que você abrisse a imagem que eu coloquei aí na caixa dos arquivos da apresentação. Caixa de arquivos. Fica em cima do abaixo de participantes, no menu do TeamViewer. Espera só um instante. Pronto. Tudo bem. Compartilhamento de telas. Essa imagem? Bom, essa é a imagem. De fato, o nome dela é Hermes Trismegistus. Ela é uma imagem de Jofra, né? É uma imagem extremamente representativa para o estudo que nós estamos fazendo. É uma imagem que aparentemente ela não tem muitos elementos, a não ser que você conheça, na verdade, o que cada um deles significa. Se vocês prestarem muita atenção, esta é uma representação da árvore da vida. Conseguem identificar? Essa é uma representação muito lógica. Se vocês forem observar, Malkuth é a noiva, essa mulher sentada, né, numa posição receptiva. Se vocês prestarem bastante atenção, ela está de braços abertos, numa posição receptiva. Acima dela, você tem logo Yesod, que está nos pés deste homem, que seria a representação do próprio Hermes, né, que faz a ligação entre o céu e a terra, dando a ideia de fundamento, que é exatamente a representação da palavra Yesod. À direita, né, da mulher, você vê as formas geométricas, né, que seriam exatamente a representação de Hod. Você vê os animais brincando, que seria a representação de Netzah,
No centro da figura, você vê a representação de Tiferet, né, que seria o pontífice, né, seria a representação do Cristo ou do Hermes, do próprio Hermes. O vulcão em explosão, né, destruindo a rocha, seria Gevurah. A árvore seria Hesed. A velha senhora, tendo as dores do parto, vocês percebem, ela está com a caveira na mão, né? Mas como se estivesse tendo as dores do parto e um cálice também na mão. E uma lua parecida com o Malkuth, mas mais velha. Você percebe que a imagem é praticamente a mesma, mas um pouco mais velha. Seria Binah, ou seja, seria a representação de Mará, né? A grande mãe. Seria a mãe primordial, a mãe cósmica, o princípio feminino cósmico. E você vê o patriarca sentado sobre seu trono, que seria a representação de Hormá, e este espírito antes da coroa, que seria, no caso, o abismo, seria o espírito, a representação do conhecimento, que é Da'at, e a coroa, que é Keter. Mas por que eu coloquei essa imagem? Né? É para vocês observarem qual seria a representação, basicamente, no canto esquerdo para a gente, mas à direita de Malkuth, seria a representação de Hod. Hod são as formas, ou seja, seria a formação do mundo manifesto. Quando a gente para prestar atenção nesta imagem e o que o capítulo, como o Aren colocou, é o capítulo da realização, ou seja, da formação do mundo, ou seja, da criação das coisas propriamente ditas, da manifestação, você para pensar em Hod. Hod é exatamente o cálculo, digamos assim, aritmético por trás da criação, seria a estrutura da criação. E essa estrutura, ela principia pelo pensamento, que é a principal função de Hod. É através do pensamento que você forma a realidade. Aí você pode voltar para a apresentação, Ari, só para poder ilustrar mesmo. Bom, a concretude, eu coloquei aqui algumas anotações, Hod como a concretude do mundo, né? Ou seja, como se dá essa percepção da realidade? Se nós observarmos, é preciso que haja um observador para que a realidade seja percebida. E o Aren, você foi muito feliz nesse aspecto, em trazer que, de fato, é preciso que haja alguém que perceba a realidade. Porque se nós pararmos para pensar em mecânica quântica, quando a gente olha o elétron, ele está em várias partes, quando nós não estamos olhando, né? Existem cálculos que provam isso, não sou eu que estou apenas dizendo. Ou seja, existe um infinito de possibilidades até que a consciência, ou seja, até que o ser dirija a sua atenção, dirija o foco da sua atenção para este objeto. E, consequentemente, a percepção da realidade acontece. Tudo existe o tempo inteiro, e nós falamos mais cedo sobre isso, né, em uma outra oportunidade, mas, de fato, tudo está aí o tempo inteiro, só que não há percepção, ou seja, os eventos não acontecem, ou seja, o tempo e o espaço não existem até que a consciência se dirija para aquele foco, para aquele elemento, e, consequentemente, exista a percepção. Então, quando a gente fala de percepção da realidade, é preciso que exista algo que perceba essa realidade. Se não existir esse algo, essa realidade não está perceptível. Por exemplo, o Criador, quando não está manifestado, ele é chamado de Ein Sof, ou seja, o infinito, o incognoscível. É uma das denominações do Criador quando ele não está manifesto. Por quê? Porque não existe nada que o perceba. A criatura ainda não existe ainda. Então, consequentemente, ele é incognoscível, ele é infinito. E por isso, muitas representações dele como o vazio, como o escuro, como o Ronin colocou no sexto capítulo, né, quando ele fez a abordagem lá do sexto capítulo, ele colocou o vazio. E é exatamente essa a ideia do vazio, que é o incognoscível, aquilo que nós não conseguimos perceber, porque não existe nada que o perceba. Né? Não quer dizer que não exista nada, não é isso. Quer dizer que não exista algo que o perceba e que, portanto, não pode ser chamado de realidade, porque a realidade é algo que é percebido pelo ser. Né? Ainda que de maneira incompleta, obviamente, mas é aquilo que é percebido pelo ser. Quanto ao exemplo do cocheiro, do cavalo, né, e da carruagem, há uma passagem de um certo filme que dá este mesmo exemplo, falando sobre o espírito
o perispírito e o corpo físico. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal, ou seja, ao nosso redor existe uma massa energética ainda disforme e que sofre efeitos dos nossos pensamentos. Isso faz com que esta energia, digamos assim, esta matéria, este fluido, tome forma e, consequentemente, haja sobre a matéria. Então, quando nós pensarmos neste processo de o cocheiro nós chamaríamos de espírito, o ser, a vontade. O meio intermediário, que é a luz astral, que é a mesma propriedade do perispírito. Detalhe, luz astral e perispírito são praticamente sinônimos, né? Obviamente são conhecimentos distintos, a gente não vamos aqui associar, né, para quem ouvir a palestra não pensar, o espiritismo fala de luz astral, não é isso. É um comparativo que nós podemos fazer, que a luz astral, ou seja, esta energia imanente que toma forma a partir dos pensamentos gerados pelos seres, é comparável ao perispírito, que nada mais, nada menos é do que o fluido do qual o espírito se reveste para influenciar a matéria. Então, o perispírito ele é amoldado ao espírito. E esta questão da imagem que você trouxe, Aren, é exatamente este ponto de que o fluido cósmico, ao ser estimulado pelo pensamento, pelas vibrações do pensamento, pelas vibrações da vontade do espírito, toma uma forma, uma imagem, que seria o perispírito, que seria a imagem astral ou o corpo astral do ser, e que, digamos assim, o circunda, o rodeia, e que vai gerar a matéria, que esta matéria terá a imagem do perispírito, que é projetada e desenhada pelo espírito. Então, por isso que é dito que o espírito precede a matéria, porque é o espírito que vai moldar a luz astral e, consequentemente, vai projetar na matéria, imprimir na matéria este processo, né? A definição da luz astral, ela revela a natureza desse tipo de matéria, digamos assim, como este intermediário do fluido cósmico universal para agir na matéria. É como se fossem graus de vibração da matéria primordial, que é o fluido cósmico universal, que é uma definição do espiritismo, né? Porque existem duas coisas, dois elementos no universo. Existe o espírito e existe a matéria. A matéria, no primeiro sentido, ela é muito rarefeita, muito imperceptível. Então, ela vai se densificando até ficar no meio intermediário, e existe a parte mais densa, que é a matéria como nós conhecemos. É basicamente uma ideia, eu vou usar aqui um exemplo de química, né, para que nós possamos entender. Água e óleo não se misturam. Entretanto, se você utilizar um detergente, você consegue fazer com que água e óleo... Não é que o detergente, a água vai se misturar com óleo. É porque parte do detergente tem afinidades com as moléculas de água e parte do detergente tem afinidade com as moléculas de gordura. Então, quando a água passa, ela leva junto a água, e como você tem um intermediário, que é o detergente arrasta consigo as moléculas de gordura. Então, da mesma forma, funciona a luz astral para a realização da matéria. Como a luz astral, parte dela, ainda é sutilizada o suficiente para receber as influências do espírito, ela é influenciada pelo espírito e, consequentemente, arrasta a matéria junto consigo, da mesma forma como a água, o detergente e a gordura. Então, se nós pensarmos dessa maneira, o espírito ele não consegue interagir diretamente com a matéria. É preciso um intermediário, que seria essa luz astral, e que, consequentemente, arrasta a matéria, por ser como a água, dando a ideia como sendo o espírito, tem mais força, e essa força arrasta o detergente, que seria a luz astral, que arrastaria a gordura, que seria a matéria. Então, como o espírito ele tem muita força e é um potencial criativo, ele imprime a sua energia na luz astral e, consequentemente, consegue interferir na matéria.
Um ponto importante que eu capturei, que eu gostei, é a realização através do verbo. Inclusive, Levi, ele diz que é assim que o verbo se faz carne, né? Ou seja, é preciso que exista uma estrutura de pensamento e a verbalização, a construção de uma linguagem, e verbalizar isso ou escrever isso dá força para que a realização aconteça. Obviamente que a palavra ociosa é uma palavra que não tem grande diferença de uma mentira, como o próprio Arin colocou e o texto coloca, mas a influência do verbo sobre a ação é extremamente importante. E quando existe o alinhamento da vontade, pensamento, palavra e ação, você tem uma força praticamente irresistível, né? Um outro ponto que eu achei importante foi a luz astral como sendo o repositório do inconsciente coletivo. Pensem da seguinte forma: nós somos dínamos que continuamente, assim como o Criador, estamos criando. A diferença é que nós não temos consciência disso. Tudo que nós pensamos, tudo que nós imaginamos, tudo isso, como nós estamos imersos na energia, imagine que eu penso e crio uma forma a partir daquilo que eu penso. Então, tudo que é pensado e tudo que foi pensado pela humanidade foi impresso na luz astral, o que alguns chamam de registros acásticos, né? Tudo que aconteceu, tudo que já existiu de alguma forma, dá um impulso nesta matéria como se fosse um carimbo. A nossa mente fosse um carimbo. Pensem que a nossa mente é um carimbo o tempo todo, imprimindo, deixando marcas neste fluido que está ao nosso redor. É como se nós pressionássemos uma massa e deixar ficasse lá a marca da nossa mão. É isso que o nosso pensamento faz com a luz astral. Então, a depender da intensidade que esses pensamentos são gerados e da força e da continuidade desses pensamentos, existe uma impressão mais forte ou mais fraca neste fluido que é a luz astral e, consequentemente, isso fica registrado e isso é o inconsciente coletivo. Por isso que muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo e nós passamos por determinados locais e determinados pensamentos nos ocorrem. Não é que eu pensei nisso do nada, não. Eu simplesmente captei imagens colocadas na luz astral e isto foi captado por mim e me surgiu como um pensamento. Mas, na verdade, são formas que existem na luz astral e que eu capto de alguma maneira, né? E nesse sentido, Helena Petrovna Blavatsky, na introdução, não é a Helena Petrovna Blavatsky que diz isso, mas na introdução da doutrina secreta é dito que Helena Petrovna Blavatsky carregava pouquíssimos livros com ela. Entretanto, quando você vai ler a doutrina secreta, existem inúmeras referências de vários livros na doutrina secreta. E que alguns estudiosos da sociedade teosófica não sabiam como ela tinha acesso àqueles livros. Alguns livros trancados em bibliotecas particulares, em bibliotecas de abadias, e que ninguém tinha acesso a não ser ela, que, ao ser enviada ao plano astral, identificava tais livros e trazia a anotação para o corpo físico depois da incursão no plano astral, retornava para o plano físico e copiava. Era simplesmente consultava essa biblioteca astral e retornava ao plano físico e fazia todos os registros, né? Inclusive, alguns pesquisadores, certo tempo depois só, é que conseguiram acesso a tais livros e realmente confirmaram que o capítulo, a página que ela citava, estava realmente ali. Então, quando nós pensarmos na luz astral, pensemos como nós afetamos a realidade à medida que nós pensamos, né? E falando da vinda do Messias, na verdade é dito que toda vez que a humanidade está imersa num processo de degradação moral, vem um enviado, né, das esferas superiores, exatamente para purgar o mundo destes pensamentos nocivos.
e imprime neste mundo novos pensamentos, novas formas de ver a vida. E isso foi o que Jesus fez, né? Jesus ele trouxe uma mensagem completamente diferente daquilo que se estava vivenciando naquele momento, não só pelos romanos, como é dito por Levi, mas até pelo próprio judaísmo. O judaísmo estava completamente arcaico, montado sobre as escrituras, de uma maneira completamente materialista. Não existia a vivência das palavras que estavam escritas nas escrituras, né? Do que estava escrito. Então, por isso Jesus vem e traz uma nova roupagem, instaura um novo paradigma, inicia uma nova egrégora, né? Eu acho que um assunto que ajuda a esclarecer bastante este capítulo, basicamente, o capítulo 8, é exatamente o assunto de egrégoras. Né? Existe um tópico no fórum que eu vou colocar como referência, que é o tópico chamado pensamento, que fala sobre a estrutura do pensamento e como o pensamento interfere na realidade e como isso funciona com as egrégoras. É um tópico extremamente rico que eu gosto muito de citar, porque a gente não consegue entender, por exemplo, o que é o Zeitgeist, né? O que é esse espírito da época. Ou seja, é o conjunto dessa amálgama de pensamentos de um povo e que influencia o povo e que existe uma retroalimentação deste processo. O povo é influenciado pelo Zeitgeist e que automaticamente influencia o próprio Zeitgeist. Ou seja, existe um reforçamento deste processo, né? Acaba se tornando, às vezes, um círculo vicioso. Porque se os pensamentos são degradantes, os indivíduos vão ser cada vez mais degradantes e que vão degradar cada vez mais dessa egrégora. E por isso que é importante que determinadas pessoas, e no anonimato, por quê? Porque como ocorre nas advertências, quando as pessoas assumem publicamente que vão de encontro publicamente com o espírito da época, ela sofre o choque, é chamado de choque de retorno dessa egrégora. Porque como eu vou de encontro com a egrégora, a não ser que eu tenha um espírito muito forte, uma vontade extremamente elevada e depurada, como Jesus tinha, né? Como Jesus tinha, porque Jesus conseguiu enfrentar os Zeitgeist, conseguiu enfrentar o espírito da época, porque tinha uma vontade extremamente elevada, né? Mas, a não ser que o indivíduo ele tem uma vontade extremamente elevada, ele não vai conseguir contrabalancear a força que uma egrégora tem. Ou ele se apoia em uma outra egrégora para digamos assim, desfazer o que essa egrégora atual, né, imprime sobre os indivíduos, ou ele começa a criar uma egrégora do zero. Começa ele próprio a alimentar os pensamentos e, consequentemente, criar uma contra-egrégora, digamos assim, né? É como se fosse um contra-feitiço ao feitiço já existente, né, digamos assim. E essa ideia de egrégoras é o que cria relíquias e locais sagrados, né, ou locais profanos, digamos assim. Se nós pensarmos a força dos pensamentos, né, do ser humano, ele imprime nesta energia, nessa massa que seria a luz astral, uma forma e que é ligada a determinados objetos. Então, esses objetos eles são impregnados da força, né, do pensamento e, consequentemente, se tornam relíquias. Né? Ou seja, os ossos dos santos, as várias relíquias que existiam durante a Idade Média, a própria Excalibur, enfim, digamos assim, esses tesouros, na verdade, eles se tornaram tesouros porque eram coisas comuns, mas que impregnadas da força e da energia daquele que os carregava, enfim, ou daquele que os conduzia, acabava tornando esses objetos preciosos. E isso é que são os instrumentos mágicos de um mago, por exemplo. O que é um instrumento mágico? É um instrumento comum, devidamente consagrado. O que é consagrar? É tornar sacro, é tornar sagrado. E, consequentemente, existe um esforço pessoal de imbuir energia naquele objeto para que ele tenha poderes além de um objeto comum. Porque um átomo é uma adaga. Só que imbuído de energia e da própria vontade do mago. Consequentemente, ele consegue realizar mais coisas com aquilo, porque não é simplesmente
uma adaga qualquer, é uma adaga imbuída dos pensamentos e da vontade do mago. Da mesma forma, são os locais sagrados e os locais profanos. Quantas vezes nós entramos em um determinado ambiente, sentimos aquela carga energética negativa, ou, pelo contrário, ou o contrário, também é possível, nós entramos em determinados templos, em determinados locais, e sentimos aquela paz, aquela vontade, aquele bem-estar provocado pela egrégora reinante naquele local. O que é isso? Nada mais do que o conjunto de pensamentos das pessoas que frequentam aquele local, né? E a depender da força e do sentimento do indivíduo, você cria um ambiente favorável ou um ambiente nocivo. Tudo depende dos pensamentos daqueles que transitam por ali, né? E aí a gente para pensar se isso é verdadeiro para locais, também é verdadeiro para o próprio indivíduo. Quando a gente vai falar em egrégora no nível pessoal, é a psicosfera da pessoa, ou seja, existem aquelas pessoas que você chega a se sentir bem próximo da pessoa. Por quê? Por conta dos tipos de pensamento que ela emite. Porque da mesma forma como nós absorvemos as energias ao nosso redor, que é exatamente o respirar e o expirar do espírito, o respirar e o expirar da alma, da mesma forma como nós absorvemos as egrégoras pelas quais nós passamos, nós também emanamos, porque nós somos os dínamos, nós somos os geradores da egrégora. A diferença de uma egrégora para a psicosfera de uma pessoa é simplesmente a quantidade de pensamentos que formam aquela amálgama energética. Mas o indivíduo, ele gera ao seu redor, no seu campo pessoal, na sua aura, digamos assim, elementos que podem ser benéficos ou maléficos. Por isso a importância de você cultivar bons pensamentos, ler bons livros, ouvir boas músicas, para que a sua esfera pessoal de ação ela seja benéfica, ou seja, você acaba gerando luz ao invés de venenos. Porque existem pessoas que são extremamente perniciosas. Quando você se aproxima da pessoa, você se sente mal, você sente asco, você sente nojo. Por quê? Porque o tipo de pensamento e, né, o tipo de sentimento que essa pessoa nutre gera ao redor dela exatamente por isso que é falado, né, das larvas astrais. São exatamente os pensamentos mal direcionados que acabam criando no próprio campo pessoal instrumentos de tortura, de flagelo pessoal. Por isso que uma pessoa extremamente negativa, ela atrai coisas ruins porque ela cria aquilo. Ela cria uma realidade para si que gera mal-estar, que gera doenças. E aí começam a existir as doenças físicas. Porque o espírito precede a matéria. E primeiro ela acumula ao redor dela uma energia muito densa e o corpo, como um receptáculo de energia, simplesmente traduz, corporifica, ou seja, somatiza os próprios defeitos da alma. E isso é a ideia de psicosfera pessoal. E aí quando a gente fala de ataque à imagem, né, ou orações, digamos assim, né, a gente pensa muito a ideia de que só pode existir ataque, mas também existe aquela ideia da prece por uma outra pessoa. O que é isso? É simplesmente direcionamento energético. Quando você faz um ataque à imagem da pessoa, e eu vou dar o exemplo aqui do voodoo, ou quando você faz o bonequinho da pessoa e tal, para poder causar mal à pessoa, o que você está fazendo? Você está simplesmente direcionando, através do pensamento, um ataque à imagem daquela pessoa. Assim como pode existir também o próprio auto-ataque, né? As pessoas que ficam dizendo, eu tô doente, eu tô isso, eu tô aquilo, automaticamente ela está fazendo um ataque à própria imagem. Mas também existe a questão da prece. Você pode fazer uma prece por uma outra pessoa e aquela outra pessoa receber a benese da prece que você está direcionando para ela, né? E aí, quando a gente fala de a degradação, né, na opinião pública, ou seja, os efeitos de você ir de encontro a uma egrégora, uma cadeia gerada por um grupo de pessoas, ou o indivíduo, ele tem uma estrutura moral, uma vontade extremamente desenvolvida para conseguir bater de frente com uma egrégora, ou ele vai sofrer. Digamos que para que você tenha poder suficiente para enfrentar uma egrégora, digamos assim, você precisa estar alicerçado em uma outra egrégora.
você precisa ter uma proteção de uma determinada egrégora para que você possa operar de maneira segura com a opinião pública. Por isso que você pensa, um determinado religioso não sofre, por que aquele cara não cai, né? Se existe tanta gente contra ele, porque existe ao redor dele, né, quando a gente fala principalmente de líderes religiosos, existe uma egrégora ao redor dele que o protege, né? Vamos pensar no Papa, por exemplo. Você tem um Papa que com certeza sofre ataques das religiões contrárias, né, ao pensamento católico, mas você tem todo o pensamento, todo mundo católico rezando por aquele Papa. Então, existe o contraponto, né, daquele que recebe, né, o ataque, mas existe toda a proteção feita por aquele indivíduo. Por isso que é tão importante você estar vinculado a alguma corrente filosófica quando você for fazer a prática mágica. Que aquele que não acredita em nada e vai mexer de maneira inadequada com determinadas energias, ele não tem no que se apoiar e, consequentemente, sofre os influxos energéticos daquele processo, né? Por exemplo, essas pessoas que tentam, e aí eu não falo somente da opinião pública, mas essas pessoas que evocam, né, através da goétia, determinadas coisas que não compreende, que não sabe e que não tem base moral suficiente para poder sofrer o impacto da egrégora, acaba tomando o impacto da egrégora e acontece os casos de loucura, os casos de síndrome do pânico, enfim, de coisas que vão, digamos assim, por não ter uma sustentação para enfrentar o influxo energético de uma determinada egrégora, né? Quando falamos de bênçãos e maldições, também a gente pensa aí, né, na possibilidade de você gerar um bem-estar através dos pensamentos, né, e também de gerar um malefício, né, através também dos pensamentos. E aí, quanto mais próximo, e aquilo que foi colocado de quanto mais próximo é maior o efeito, porque existe um elo natural entre os indivíduos, né? Principalmente quando se trata de mãe, filho, pai, filho, enfim, essas relações mais primordiais, né? Essas relações de primeiro grau, elas realmente elas têm um elo, existe um elo simpático entre os seres e que faz com que essa corrente de pensamento atue de maneira mais efetiva, né? Basicamente é isso, eu creio que eu tenha sido claro, eu gostei bastante, tá, Aren, da apresentação, eu entendo que você soube trazer elementos extremamente importantes, essas anotações que eu falei realmente são apenas algumas pinceladas sobre determinados conhecimentos, eu entendo que aqui, sobre as advertências, você foi muito sucinto porque é isso mesmo, assim, eu acho que essa parte é muito clara no livro, né? Que é preciso, por exemplo, não. Você poderia colocar aí, por favor, Aren, as advertências, só para eu poder citar algumas situações, por favor. Quando você fala, viver em retiro, eu acho que é importante, e aí ressaltar, ele fala assim, não é viver em retiro material, ou seja, não é você se esconder do mundo, mas é você ter um espaço de reserva para você mesmo, né? É você estar na multidão, é você estar no mundo, mas, digamos assim, separado dele, saber exatamente o momento em que você vai separar, ter uma profissão, porque ninguém pode viver de magia, não existe viver de uma coisa transcendente, não é para você ter remuneração. Você é um mago porque eu vou curar as pessoas e vou ganhar dinheiro com isso. Não é isso. A magia, ela serve para o desenvolvimento da mente e da vontade do indivíduo, para que ele possa realizar obras nele próprio, principalmente e inicialmente, e depois, estando mais apto, poder atuar no mundo. Né? Ter um laboratório próprio seguro, para que as pessoas não possam interferir nas atividades, equilibrar as forças, exercícios, descanso, uma boa alimentação, ou seja, seriam, se você for parar para pensar, seriam situações que vão garantir a segurança daquele que pratica determinadas atividades, né? Ou seja, seria um roteiro para uma vida sadia, eu diria, né? É um roteiro para uma vida sadia, mas que esta vida sadia reverbera
na vida mágica. Ou seja, se você quer ser um ser humano melhor, haja dessa forma. E com certeza você automaticamente vai ter uma qualidade de vida muito melhor e, consequentemente, a sua vontade, a sua capacidade de realização vai ser muito maior do que a anterior. Bom, é isso. Mais uma vez, gostei muito, Aren. Eu acho que foi o suficiente para que as pessoas pudessem compreender, né? Eu gostei bastante de você realmente trazer alguns elementos, né? E fazer esse comparativo, separar, porque no texto ele não separa nesses níveis de atuação, né? E você conseguiu separar no micro, no macro, né? As etapas de desenvolvimento do raciocínio do Levi. Achei bastante interessante, parabéns, né? E vamos em frente, porque temos ainda pela frente aí pelo menos mais 15 capítulos. 15? Não, são 22. São mais 14 capítulos pela frente para poder encerrar o estudo da obra. Então temos aí muito trabalho pela frente e vocês percebem que cada capítulo complementa os anteriores de uma forma extremamente importante e tenho certeza que quando finalizarmos essa obra nós estaremos um pouco mais aptos a lidar com a vida, né, dos buscadores, né, daqueles que buscam se iluminar e automaticamente, quando assim como uma vela que se acende, consegue iluminar outras consciências. A palavra é sua, Aren. Bom, então chegamos ao fim da apresentação de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado ao Malk, ao Nil, ao Roninho. Obrigado pelos comentários. Roninho, eu aguardo os seus comentários lá no fórum. É isso, muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Até.